O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, fez nesta quarta-feira um pronunciamento televisionado em resposta direta às ameaças do presidente americano Donald Trump. A declaração foi transmitida pela televisão estatal iraniana, com uma imagem fixa do líder religioso e marca a sua segunda manifestação pública desde o início dos confrontos diretos com Israel. O Ayatollah rejeitou a exigência de rendição feita por Trump. A nação iraniana não é de se render, disse ele. E aí eu já pergunto a Alexandre Borges, que está aqui conosco. Alexandre, o Ayatollah Khamenei e o Irã como um todo está em condições de ameaçar alguém atualmente? Se ele tivesse, Inácio, boa tarde para você, boa tarde a todos, ele teria aparecido no mínimo no vídeo, né? Ele nem aparece. Bota uma imagem congelada dele e entra um áudio gravado. Então, ele está morrendo de medo, e com motivo. Né? O Trump não está para brincadeira, ele falou muito claramente que o Khamenei é um alvo fácil, e aparentemente é. Eles podem pegar o Khamenei a hora que eles quiserem, e o Khamenei sabe disso, né? Ele perdeu boa parte da sua cúpula militar e estratégica, os seus principais assessores, e ele foi mantido vivo por um motivo, né? Porque a gente já comentou aqui, aparentemente há uma intenção de que o próprio povo iraniano derrube esse regime, o que daria muito mais legitimidade a um novo regime do que simplesmente alguma potência estrangeira entrar lá e derrubar essa malfadada revolução iraniana que tanto mal causa ao mundo desde 1979. Então, hoje você tem um domínio do espaço aéreo do Irã pelas forças israelenses, você tem quase metade dos mísseis do Irã destruídos no solo, junto com seus lançadores. Então, a gente não tem visto tantos mísseis saindo do Irã e indo para Israel. Por quê? Porque o Irã é bonzinho? Não. Porque esses mísseis, muitos deles, uma parte enorme dos mísseis, foi destruída no próprio chão, que é a chamada doutrina Begin. É uma lembrança do Menachem Begin, essa ideia de que quando Israel sente uma ameaça à sua existência, Israel se sente no direito legítimo, completamente legítimo, de fazer ataques preventivos, enquanto seus inimigos ainda estão com as tropas no chão, para evitar, claro, muito mais mortes, muito mais prejuízos. Israel está no seu papel, Israel sabe o que está fazendo, está se defendendo. Israel não buscou essa guerra, Israel não busca guerras, Israel busca sobreviver. Uma coisa que está ganhando força também nos últimos dias é que seria uma pressão de Israel para que os Estados Unidos entrem de forma mais contundente nesse conflito. Uma das articulações que haveria é porque uma das áreas mais, digamos assim, cobiçadas para Israel atacar é uma base subterrânea de desenvolvimento de armas nucleares iraniana que fica embaixo de uma montanha, até falamos disso ontem. E só os Estados Unidos têm um míssil capaz e um avião capaz de levar esse míssil para destruir essa base subterrânea. Mas, se os Estados Unidos fizer isso, ele estaria entrando formalmente na guerra e não apenas municiando Israel para fazê-la. Isso seria muito ruim para o Trump junto à base eleitoral dele, parte da base eleitoral, outra base quer que apoie. Qual seria a consequência dos Estados Unidos, digamos assim, entrar especificamente nesse movimento do bombardeiro B-2 levar essa bomba anti-bunkers? Inclusive, Israel já bombardeou o lugar, fez um buraco, quase como dizendo, os Estados Unidos é aqui, hein? Enfim, onde eles deveriam jogar essa bomba, Israel já mandou uma bomba, claro que não tem o mesmo efeito, mas ficou a marca, ficou um buraco ali no chão, e tem essa quase ironia, né, de Israel dizendo, o Trump é aqui, hein? Enfim. Olha, na verdade é a única coisa que está segurando, é uma coisa muito simbólica, porque os Estados Unidos estão, evidentemente, por trás e estão ajudando Israel. A gente tem que lembrar que quando Israel disse que ia buscar essa justiça no Irã, o Trump falou, o Irã, vocês têm 60 dias para sentar na mesa de negociação e resolver isso. O Irã não sentou, ficou fazendo bravata. Na noite do dia 61,
Israel foi autorizada e na última sexta-feira, 13, na sexta-feira da semana passada, Israel começou os seus ataques. Então não é coincidência, o Trump dá 60 dias, na madrugada dos 60 para o 61, Israel vai lá e bombardeia. Então, Netanyahu está muito alinhado, está muito jogando junto com o Trump, mas você tem essa coisa simbólica de você ter esse armamento específico. E é o que preocupa a Rússia e a China. A Rússia e a China que estão também mandando mensagem dizendo, olha, a gente não quer vocês se metendo diretamente. Por quê? Porque abre um precedente, por exemplo, para a guerra Rússia e Ucrânia. A Rússia não está nem aí para o Irã. A Rússia está preocupada com ela. E a China também. Então, na verdade, a mensagem que essas potências estão mandando é o Trump, esse apoio indireto que você dá para Israel, parecido com o apoio indireto que os Estados Unidos dão para a Ucrânia, até aí a gente aguenta. Agora, não venha diretamente atacar o Irã, porque nós imaginamos que esse é um precedente para que vocês se metam na guerra da Ucrânia e, eventualmente, quando a China for atrás de Taiwan, que vocês também se metam diretamente. É esse o quadro, é isso que está em jogo, Inácio. Ninguém está preocupado com o Irã. A China e a Rússia não perdem uma noite de sono por causa do Irã. Eles estão preocupados com eles mesmos. É uma situação bastante delicada. E de ontem para hoje teve essa pressão de repente, uma escalada, que o Ali Khamenei disse que não vai capitular. Você acha que existe ainda margem para os Estados Unidos permitir a permanência do Ayatollah Ali Khamenei, ou acha que se tornou uma situação, ele vai ter que cair de toda forma para que os Estados Unidos não entrem mais forte nesse conflito? Inácio, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Até mais. Que o mundo está se fazendo. Né? 1 trilhão, talvez. É a pergunta que o mundo está se fazendo. Né? O que eu falei no meu comentário anterior, repito, os Estados Unidos e Israel têm hoje condição de eliminar Khamenei. O Trump, com aquele estilo direto dele, ele chamou o Khamenei de alvo fácil. Né? E o Khamenei está esperneando, como Saddam Hussein esperneou, como Bin Laden esperneou, como todos esses caras que um dia chamaram... Oi? Como o Gaddafi também. Como o Gaddafi, enfim, eles estão esperneando, mas eles sabem que eles estão com alvo, ele, né, no caso, o Ayatollah Khamenei, sabe que está com alvo desenhado na testa. O que Israel está dando um tempo é para ver se há algum tipo de reação do próprio povo iraniano, algum tipo de motim, algum tipo de guerra civil, para que o povo, eles tirem o próprio Khamenei do poder, aprendendo com essas experiências anteriores, do Iraque, de outras intervenções que tiveram muitos problemas na sequência, em função disso, em função de não ter essa legitimidade muito clara em termos de intervenção da potência externa, tirando esses agentes. Né? A gente vê, por exemplo, a bagunça que é o Afeganistão há tantas décadas, né? Porque tira o Talibã, volta o Talibã, tira o Talibã, volta o Talibã, enfim. Então, são áreas do mundo muito conflagradas e muito complexas. O que se espera é que o Irã, um país com 90 milhões de pessoas, um país rico, um país grande, e um país que tem uma oposição enorme a essa teocracia pré-medieval, que é dos imãs, dessa ala do xiita tão complicada, que nos próximos comentários a gente pode vir a falar o que essas pessoas realmente pensam, mas tem essa cultura da morte, essa cultura de ficar gritando morte à América, morte a Israel. Eles são terroristas, e com terroristas não se negocia. O que está realmente na mesa é qual é a melhor maneira de se livrar deles. Agora, que o mundo tem que se livrar deles, tem. Hoje eu noticiei o chanceler alemão, ele inclusive falou, olha, ele reconheceu, dizendo, olha, Israel está fazendo um serviço sujo para a gente, está fazendo o serviço que a gente precisa. Israel se jogou e está lá fazendo um serviço que é bom para toda a Europa. Eu tinha já publicado, dias atrás, um artigo mostrando que Israel dizia, olha, nós estamos
ajudando a Europa, mas a gente não está nem esperando agradecimento. Pelo menos desse líder conservador, pelo menos do Guedes, pelo menos da Alemanha já veio, mesmo que de uma maneira um pouco envergonhada, mas já veio o primeiro agradecimento. Muito obrigado, Alexandre Borges, por participar falando dessa situação que, claro, nos próximos dias deve trazer novos desdobramentos, porque a coisa lá está escalando, declarações de lá e para cá, temos o Trump dizendo que foi procurado, tivemos agora, entretanto, a missão diplomática do Irã das Nações Unidas dizendo que o Irã não procurou os Estados Unidos coisa nenhuma, enfim, começam a guerra de versões, nessa guerra que vai além dos ataques militares, também vão guerras de versões, guerras de narrativa, como bem sabemos. Obrigado, Alexandre.